gente tem um filho, a gente precisa entrar num consenso em relação à educação. É a hora que confrontam os dois modelos, né? Até então, quando só casou, às vezes a gente tem alguns confrontos, alguns conflitos, mas assim, de uma maneira geral, cada um vive a sua vida mesmo que junto. Então você pode fazer as coisas do seu jeito, o outro fazer as coisas do jeito dele e tá tudo bem, né? Quando tem uma criança, não mais, porque agora se cada um falar uma língua, se cada um fizer de um jeito, complica. A criança fica confusa, não tem segurança e começa a dar uma série de problemas. Sem contar que a gente começa a ter problema no nosso relacionamento, porque a gente começa a não se entender, a admirar menos às vezes, né? A não se identificar com aquilo que está sendo proposto pelo outro e começa a ter situações difíceis, né? E aí, assim, o que a gente... eu admiro demais que vocês já tenham buscado logo essa orientação, porque o melhor caminho é justamente buscar informação. E quando os dois consomem informação juntos, é o melhor dos mundos. Porque imagina se só um acessa as informações. Aí vai querer viver de acordo com aquilo que acessou e que achou que fez sentido. E o outro não, até conseguir explicar para o outro o que foi que eu vi que me fez fazer isso, que me fez pensar assim, que me fez agir assim, vira uma complicação. E outra, às vezes quando eu vou explicar, eu estou envolvida na situação, e o outro já está assim, achando que é porque eu não quero fazer isso, vira parcial, vira pessoal. Então quando eu escuto uma terceira pessoa, né, que busca, que nesse momento eu que estou fazendo esse papel, não necessariamente precisa ser eu, né, mas alguém que busca, que está trabalhando, estudando, pesquisando, e que vem e traz alguma coisa que faz sentido para os dois, melhor dos mundos, a gente consegue alinhar a visão e ter uma ação, né, única e eficaz aí, né? Claro que nunca vai ser 100% igual, porque cada um é um, né? Mas pelo menos unifica um pouco o discurso, a visão, os acordos, né? Então, o primeiro nível de aprendizagem que existe no ser humano, pelo menos assim, de algumas pesquisas, tá? Não é que existe que eu tô falando que eu sou a dona da verdade, não. Existe uma pesquisa que identifica um primeiro nível de aprendizagem do ser humano chamado de aprendizagem epidérmica. Epiderme é pele, contato, né? Então, o primeiro nível de aprendizagem do ser humano é a aprendizagem epidérmica. É o momento que ele ainda não entende, segundo o nosso olhar, nada, mas que ele absorve tudo pelo contato. Então, o colo, o contato, o amamentar em si, tudo isso faz parte desse primeiro processo de aprendizagem, né? Então, é um período que não tem como a gente saber o tanto que está, né, desenvolvendo, aprendendo, sabendo. O vínculo da criança com a mãe é visceral, porque saiu de dentro e ficou pendurado por mais de um ano, né? Então ela não precisa quase trabalhar para criar, é um vínculo quase que visceral. Quase todo mundo é assim, tem mãe que não, mesmo com isso tudo ainda não tem um vínculo forte com a criança, precisa trabalhar. O vínculo com o pai não é visceral, não estava nem dentro dele, nem está pendurado nele. Então ele é construído, ele é criado, né? E é a partir de agora mesmo. Claro que desde a barriga você já pode conversar, você já pode pegar, já pode ajudar, já pode trocar, já pode dar banho, tudo isso é criar vínculo, tá? E a partir de agora, com 1 ano e meio, quando a interação é muito maior, né, aí que as possibilidades aumentam para o pai, né? É a hora que o pai começa a realmente conseguir criar vínculo com a sua criança. E olha que coisa curiosa, que coisa interessante. Na nossa cultura, a gente começou a linkar, a associar educação com punição e castigo. E aí, na hora que o pai tem possibilidade de começar a criar vínculo, ele começa a punir, brigar, castigar. E aí ele se distancia da criança na hora que era para começar a se aproximar e não a se distanciar. Eu não quero que você agrida, então eu te agrido. Sabe? Aí a gente começa a entrar naquilo que a nossa cultura faz da educação, incoerência, né? A nossa cultura e a nossa cultura faz isso, sabe? A gente não faz porque a gente quer.
Ah, eu acho super legal ser incoerente. Deixa eu ser incoerente aqui agora, né? Minha criança agrediu a cachorra, eu vou agredir a minha criança porque eu não quero que ela agrida. Olha que legal ser incoerente. Não é isso. A gente faz por cultura. A cultura faz isso e a gente acha normal. A gente nem percebe a incoerência. A gente grita pro menino ficar quieto. A gente bate pro menino não agredir. Outro dia eu tava na piscina e eu vi uma mãe fazendo assim. O menino menor pegou uma arma da mão de outra criança, arrancou. A mãe falou, não é assim que se faz. Arrancou a arma da mão do menino e devolveu para a criança. Ela fez exatamente igual. Você entende? E na cabeça dela não, né? Agora, se a gente for conversar, ai, é mesmo. Fiz igual. Então, a gente precisa começar a se inteirar um pouco mais desse mundo de educação, porque se a gente só seguir a nossa cultura, o que foi feito com a gente e a nossa cultura, a gente está cometendo muitas incoerências. E aí, o que acontece? Não é que não dá boa coisa, não, tá? Pode dar uma pessoa boa, trabalhadora, pode dar. Só que isso deixa marcas, né? Tanto marcas de falta de vínculo, quantos adultos hoje que deram boas pessoas, que têm bons princípios, bons valores, trabalham, mas que não sentem a menor vontade de visitar os pais, por exemplo. Porque foram educados com violência e às vezes não tem vínculo como deveria. Tem um vínculo, mas não como poderia ser. Às vezes o vínculo está todo danificado. Vai por obrigação, quando vai, se vai, reclama, arruma confusão, às vezes, sabe assim? Não precisava ser assim. Né? Quantas pessoas hoje dizem que estão bem, tá trabalhando, tá produtivo. Você vai ver de perto, tá com problema do estômago, tá com problema nas pernas, tá com problema na coluna, tá com dor de cabeça, tá com enxaqueca, porque não aprendeu a manejar suas emoções, porque aprendeu as coisas na chincha, na palmada, no chinelo, no isso, no aquilo, no engole o choro, sabe? Então existem marcas que ficam, né? Que eu acho que as pessoas vão para psicólogo e coach por causa delas, dessas marcas. Agora, se a gente educasse de uma maneira mais respeitosa, elas iriam para psicólogo e coach para potencializar-se cada vez mais. Imagina a potência que viraria, né? Se a gente conseguisse ficar só com o lado bom da educação, né? Não estou dizendo que aí é outro lado da moeda, que às vezes eu sou mal compreendida, inclusive. Eu não estou dizendo para não ter firmeza. Eu não estou falando para faltar firmeza, tá? Não é isso. Porque tem gente que quando eu começo a falar essa parte, acha que então é para deixar fazer o que quiser, do jeito que quiser, a hora que quiser, o quanto quiser. Não é disso que eu estou falando. Como você ainda está cru na informação, no estudo, né, disso, você ainda vê isso como simples bagunça. Quando você estuda um pouquinho, você sabe que uma criança precisa, para se desenvolver, explorar o ambiente em que ela vive. E explorar o ambiente passa por abrir portas e esvaziar armários, guarda-roupas. E aí, com esse processo, eu desenvolvo coordenação motora grossa e fina, eu desenvolvo reconhecimento do ambiente, das coisas, eu sei para que elas servem, eu começo a me aproximar delas, eu começo a ter intimidade com o ambiente, eu começo a ter segurança, autonomia para fazer coisas que estão na minha cabeça, vai muito além, vai para longe. Depois, quando eu quero um menino que tenha iniciativa, proatividade, que faça que aconteça, ele tem. Ele tem, porque não lhe foi tolhido. Se eu começo a tolher agora, porque qual que é a atividade de uma criança de 1 ano? É mexer nas coisas. Muito mais do que pensar em ensinar ou estimular, eu tenho que pensar em não atrapalhar. Porque nessa fase, né, de 1 ano e meio, ele sabe o que ele precisa. Por exemplo, quando ele vê uma escada, ele fica doido para subir e descer, não fica? Aposto com você que ele fica maluco para subir e descer, né? Por quê? Porque ele está no período sensível de desenvolvimento motor. E ele sabe internamente, por intuição, que ele precisa praticar subir e descer a escada. Ele já sabe disso internamente. Né? Montessori fala que toda criança tem um professor interior e que às vezes os adultos, não sabendo disso, obstaculizam o seu aprendizado, a sua autoeducação. Então, se ele está subindo e descendo a escada 1000 vezes, é porque ele precisa disso. Aí a gente vai lá e fala, chega, já tá bom,
Ah, já cansou, para menina, é perigoso, vai cair. Que é o que a gente faz por cultura, porque a gente não sabe disso. Ele sabe que ele precisa pegar, mexer, explorar para saber como é que é esse mundão. E lógico que a gente, depois que percebeu que ele explorou e desenvolveu a concentração também, porque quando ele está esvaziando uma panela de armários, ele fica concentrado por muito mais tempo do que qualquer pessoa acredita que uma criança de 1 ano e meio possa ficar. Quando eu permito o desenvolvimento dessa concentração, depois quando ele crescer um pouquinho e tiver que ler um livro, ele vai conseguir parar para ler um livro. Tem gente que não consegue. Quando ele crescer um pouco e precisar se debruçar para estudar uma matéria para um vestibular, ele vai dar conta, porque ele tem a concentração desenvolvida dentro da cabeça dele. Tem gente que não consegue, ainda mais no mundo de estímulo que a gente vive, de iPhone, iPad, iTudo. Sabe? Então, existe aprendizados e desenvolvimentos acontecendo no esvaziar a gaveta e o armário, que se a gente não for buscar estudar e só seguir a cultura, a gente ignora, a gente não sabe. Então, a gente só olha aquele momento como simples bagunça, falta de limite, falta de... Então, por isso que eu bato na tecla que a minha maior bandeira é: precisa estudar para ser pai e mãe. A gente estuda para tudo na vida, a gente é obrigado a estudar para guiar um carro, mas para guiar uma vida a gente não estuda. A gente acha que só repetir o que a cultura dita e o que fizeram com a gente é suficiente. E não é. Não é, de novo, não é que vai dar ruim, que vai dar delinquência, que vai, não necessariamente, tá? Mas a gente já tem informação disponível para fazer muito melhor do que foi feito. E vamos combinar, se com acesso com a internet, com tanta informação que a gente tem hoje, a gente não fizer melhor do que fizeram com a gente está fazendo mal feito demais. Vamos combinar. Porque a gente tem muita informação disponível. Nossos pais não tinham. Nossos avós, então, gente... Sabe? Ah, mas a avó fazia assim, fazia. Ela achava que era o melhor, tadinha. Era o que ela conseguia, era o que ela acessava de informação. Ah, mas a mãe fazia assim, de novo. Ela fazia o que ela achava que era melhor. Não necessariamente era. Né? Hoje em dia, a quantidade de pessoas ansiosas, tomando remédio para ansiedade, depressão, síndrome do pânico, medo de falar em público, medo de voar, ou... os doidos, né, que vão para qualquer jeito, qualquer coisa, não respeitam os outros, egoístas, né, que são extremos, sabe por quê? Às vezes, as pessoas estão em dois extremos, ou repetindo a educação na chincha e perdendo o vínculo, tá? E perdendo o respeito também, sabe por quê? Porque as crianças hoje têm acesso a muita informação, então elas já não funcionam mais como antigamente. Antigamente a gente funcionava por medo. Hoje os meninos não têm mais nem medo, porque eles sabem que tem lei da palmada, porque eles sabem que tem conselho tutelar. Então já não consegue mais, só perde o vínculo, não consegue o respeito. Sabe o que acontece? O menino começa a esconder, começa a omitir, começa a mentir para se livrar dos castigos, tá? A gente cria malandro. Olha que triste. Ou eu vou para um outro extremo, que é aquele, então não é para ser assim, então eu não vou, né, deixa solto. E aí, quando com 1 ano e meio eu devo deixar, porque com 1 ano e meio ele ainda não tem maldade. Então assim, tudo que ele está buscando fazer é se desenvolver. Então o filtro faz mal para ele mesmo, faz mal para o outro, faz mal para o ambiente. Se a resposta é não, deixa viver. Deixa viver, porque esse é o momento que ele está de explorar, conhecer, viver, aprender. Ele está aprendendo, ele está se desenvolvendo, tá? Esse é o primeiro ponto. Passa esse filtro. Tá? Aí, o que eu posso aproveitar? Depois que ele tirou todas as panelas do armário, a ensinar a guardar. Mas depois que ele já mudou de atividade, que ele já se desinteressou por aquilo. Sabendo também que até 2 anos e meio, 3, eu vou guardar muito mais que ele. Porque ainda é muito pequeno. Bicho, até 2 anos não paga nem passagem aérea ainda. É bebê. Então não dá para exigir que guarda, que faça, que aconteça. Agora, mesmo assim, até 2 anos, com utensílios adequados, ele pode cortar a própria fruta na cozinha. Ele pode começar a comer sozinho do próprio prato com garfo, não necessariamente com colher. Né? Então ele já consegue muita coisa também. Então nem subestimar, nem exigir mais do que a condição permite. Tá? Do não. O menino foi para um lugar, eu falei não pode, ele deu meia volta e foi para lá de novo, tá? Vamos pensar aqui comigo. Quando eu falo para você, não pode pensar num coelho branco, viu? Não pensa, tá, Luiz? Coelho branco, viu?
Tira ele da sua cabeça, que não é para pensar no coelho. Pensando no coelho branco, hein? Eu falei para não pensar no coelho branco, Lu. Não acredito que você ainda tá pensando no coelho branco. O cérebro humano processa por imagem. O não tem imagem. Então a pessoa fica, não. Eu já falei que não vem nada para criança, gente. Só vem raiva, né? Ele só fala não. É a primeira coisa que ele aprende a falar, coitado. É mamã, papá e não. Então é o seguinte, eu preciso estudar de novo, falando de estudar, para quê? Para saber falar não sem falar não. Então, por exemplo, se eu não quero incluir isso no coelho, em vez de eu falar do coelho, eu vou falar assim, um elefante. Aí eu coloco a cabeça do Luiz no elefante, ele não pensa no coelho. Olha que beleza. Entendeu? Então eu preciso estudar para ter estratégia para mudar o foco da criança, chamar a atenção dela com ludicidade. Até porque uma criança de 1 ano e meio, ela não entende ainda por que você está falando não. Ela não tem que te obedecer cegamente. Uma criança que tem que obedecer cegamente, eu estou criando um serviçal. Aquele que abaixa a cabeça e me obedece. E se ele tivesse vindo de temperamento tranquilo, você podia achar que estava tudo bem. E não estava. Porque daí na hora que você precisasse de ação, de autonomia, de produção, talvez ele não consiga mais. Ele fica esperando alguém mandar. Você já viu funcionário assim, que vê um monte de coisa por fazer, que tá um negócio para limpar, que tá um negócio para arrumar, você fala, ué, mas por que você não arrumou? Ele fala, porque ninguém mandou. Então, quando a criança tem um temperamento mais tranquilo, ela obedece. E daí a gente acha que tá tudo bem, só vai perceber que deu ruim quando fica adolescente, que aí não vai. Você precisa sempre alguém empurrar, e às vezes na vida adulta demora a se sustentar sozinha. Porque eu não deixei de desenvolver autonomia, tomada de decisão, responsabilidade, empreendedorismo, curiosidade, interesse. Hoje é o mesmo interesse que ela tem em abrir o armário, esvaziar de panela, o armário, esvaziar os calçados, é o interesse que ela vai ter depois em estudar, em ler livro, em conhecer. Entende? Isso, eu preciso perceber isso como desenvolvimento do interesse, da curiosidade. Isso é maravilhoso. Né? Se eu tiro isso agora, pode fazer falta depois. Por isso eu preciso estudar, para conseguir ver diferente. Porque quando eu vejo diferente, eu sinto diferente. E aí eu ajo diferente. Enquanto eu vejo igual, eu sinto falta de limite, não sabe das coisas, e aí eu ajo diferente também, igual a cultura, na verdade. Né? Então é isso que eu acho que está acontecendo, o desalinho da visão. Né? Eu acho que vocês precisam acessar mais informações sobre primeira infância, sobre Montessori, sobre disciplina positiva, sobre comunicação não violenta, sobre programação neurolinguística. Tudo isso é ferramenta para educar de uma forma que seja positiva no lado que a educação tradicional também é, né? E sem o efeito colateral que a educação tradicional traz, que é a perda de vínculo, que são as mágoas, os ressentimentos, os problemas emocionais e essas coisas todas que deixam, entendeu? Faz sentido? Eu fico feliz que você rapidamente assim esteja dizendo que achou interessante, porque a flexibilidade, né? A flexibilidade, não é? A flexibilidade é o mais alto grau de inteligência no ser humano, segundo eu. Segundo eu. Tá? A minha opinião, tá? A flexibilidade é o mais alto grau de inteligência de um ser humano. Você conseguir pensar diferente, perceber coisas, dar o braço a torcer e falar, bicho, faz algum sentido, peraí, deixa, né? Ir um pouco mais a fundo nisso aqui. Bora fazer uma orientação, bora buscar informação. Então, fantástico. Sabe? É isso. Então eu acho que para vocês, a hora que vocês consumirem as mesmas informações, alinharem a visão, acho que assim, seus problemas acabaram, sabe? Assim, vão ter os desafios normais, né, de educar, mas vocês vão perceber que assim, vai ficar muito mais fácil. Outra coisa que eu quero trazer para vocês, que eu acho que vocês têm condição de ter, uma relação de ajuda de vocês dois. Por quê? A pessoa que está direto na interação com a criança, outras vezes está assistindo. E quem vê de fora não está envolvido diretamente, tem condições de avaliar melhor. Então, aceitarem o feedback um do outro, não na frente da criança.
né? Às vezes na frente da criança a mãe pode fazer um sinal para o pai pode fazer um sinal para a mãe, né? Mas não se desautorizarem na frente da criança, tá? Isso daí não é legal de forma alguma. Aí agora, pegou pesado, foi lá, conversou, volta atrás com a criança também. Tem gente que tem desespero. Não, eu falei que não, agora é não. Se eu voltar atrás... Não, gente. Se você voltar atrás, você está ensinando para ele que quando você pensa em outro argumento e muda de ideia, ou quando você erra e pede desculpa, é assim que faz. É o que você espera dele. Quando ele pensar melhor, que ele volte atrás, uma decisão equivocada. Não é isso que você espera? Né? Ou que ele peça desculpas quando ele fizer alguma coisa que depois ele veja que não foi o melhor a ser feito. Né? Então não tenha temor de voltar atrás, de falar assim, eu já falei pro meu, várias vezes, filho, ó, eu descobri isso, eu achava que desse jeito é o melhor, eu bati um papo com seu pai me falou desse ponto de vista aqui que eu não tinha pensado, então, ó, ok, faz lá o que você queria fazer, tá? Porque agora o meu já tá fazendo 7 anos hoje, né? Então, é hoje. Mesmo dia de quem? Dele? Hoje? Parabéns! Ô, gente! Vai ter que dar meia hora de bônus depois. E aí eu peguei, abracei isso como missão, como causa. Eu vou disseminar essas informações, porque eu queria ter tido acesso a elas antes de estar sofrendo, né? E só acessei depois por busca própria. Então eu fiz essa empreitada. É por isso que existe o canal no YouTube, né? O canal tem vídeo 3 vezes por semana, segunda, quarta e sexta tem vídeo novo, né? Semana passada foi a única deste ano que não teve segunda, quarta e sexta, porque eu acabei viajando, fiquei num lugar sem internet, postei um vídeo só, com muito sacrifício, aliás 2, com muito sacrifício, então tá meio, né, fora do padrão, mas normalmente segunda, quarta e sexta tem vídeo novo de graça, porque é minha missão disseminar. Fora isso, eu tenho um livro chamado Criança Sem Limites, que eu escrevi, publiquei no ano passado, fez 1 ano esse ano. Olha ele aí no TED em Vitória. Que tem casos práticos meus, da minha interação com a minha criança, e como que eu fiz diferente, porque eu acho muito bacana você dizer, não, assim não é legal, não funciona, tá, mas como é que eu faço então? Então eu sou muito da opinião de dar ferramentas, a pessoa tem que sair com mais ferramentas do que ela veio, para conversa, ou para leitura, ou para aula, ou para o curso. Né? Então tem o livro e finalmente tem a Escola de Pais, que chama mundoemcores.com. Vale a pena conhecer. Esse foi um encontro com 2 caras, né? Um que era o empreendedor e o outro que era o investidor, que tinham essa ideia de abrir uma escola de pais, e eu entrei na parte pedagógica. Então o primeiro curso da Escola de Pais é o Montessori em Casa, que é dado por mim, tem mais de 20 horas gravadas, e a gente faz encontros 1 ou 2 vezes por mês com os alunos para tirar dúvidas. Encontros como esse aqui que a gente está fazendo, só que como é muita gente, vocês é que me veem, né, e mandam as perguntas e eu respondo ao vivo para a gente ir alinhando o que está lá, se houver alguma dúvida sobre o conteúdo que está lá. Né? E os atendimentos, que é isso que a gente está fazendo aqui. Então isso é o portfólio todo, para vocês já saberem tudo que tem, tudo que a gente oferece. Eu lancei esse ano mais novo, Temperamentos da Criança ao Adulto, que eu sou suspeita para falar dos meus, né? Porque os meus são os que eu, obviamente, né, sou convicta do conteúdo, né? E por isso dissemino. Mas faz muita diferença na vida conhecer sobre temperamentos, entender como é que cada um funciona. A gente não funciona assim por acaso. Entender que uma criança de temperamento da raiva não precisa aprender a bater, ela já sabe bater pelo temperamento dela. Ela bate antes de aprender a bater. Sabe assim, ela nunca apanhou, como é que ela bate? Filha, é da raiva, ela bate. Sabe? Então essas coisas, é importante a gente entender que quando a gente entende essas coisas, a gente comete menos injustiças. E a gente tem um jeito melhor para lidar de forma que funcione. E que não agrida o outro. Porque quando eu sou casado, né, o menino é meu, mas é dela também. O menino é dela, mas é dele também, né? É meu, mas é do outro. Então, se eu faço a coisa com o menino que agride ao outro, eu tenho um problema. Né? E aí eu posso virar, aquilo que eu disse, um problema de educação virar um problema conjugal. Né? E às vezes um casal que ia lindo, bem, de repente começa a ter problema por causa disso. Então, entender essas coisas todas, né? Aceitar também o modelo de mundo do outro, as histórias de vida do outro, né? O que é que veio nessa bagagem do outro. Né? Isso tudo é importante. Então, o temperamento da criança ao adulto também ajuda nisso. Então, lá tem um pacote top. Eu estou trabalhando agora no curso de programação neurolinguística, que eu quero colocar lá também, para a gente usar as ferramentas da PNL na educação dos filhos.
né? E lá tem muito do como fazer diferente. Então assim, ok, Isa, você já me deu uma ideia aí, eu percebi que pode ser interessante isso para mim. Onde eu consumo o como fazer? Lá. Hoje, eu não ganho mais. Se você for lá agora e comprar o curso, né, acessar e fizer alguma compra lá, hoje eu não ganho mais nada. Eu já ganhei porque eu fiz o curso, botei lá. Então eu só indico porque eu acredito mesmo. Não é mais venda de comissão hoje, sabe? Então hoje eu não ganho nada para indicar isso que eu estou indicando para vocês, né? Já ganhei, já fiz, já botei lá. Mas eu realmente acredito que é o mais interessante. Outra coisa, eu poderia ficar disseminando isso aqui aos poucos por cada encontro que a gente fizesse assim, não mandar você 20 horas lá que eu não vou ganhar mais nada. Mas não é meu objetivo. Meu objetivo é quanto mais gente acessar aquilo lá, acessar meus vídeos no YouTube e precisar menos da minha ajuda por aqui, é o que eu quero, porque eu quero mudar o mundo. E eu não vou conseguir atender todo mundo para mudar o mundo, não é suficiente, não vou dar conta. Então o meu objetivo é larga escala. Eu quero que o mundo seja diferente, eu quero que mais pessoas tenham acesso a perceber quanto a gente estava fazendo de maneira... Sabe aquela música, o mundo está ao contrário e ninguém reparou? É a nítida sensação que eu tenho na relação. A gente começa a achar que brincou de boneca, vai não sei o que, ai, gente, conta bobagem. Então a gente não sabe. E se a gente vai na pega da cultura, a gente vai fazendo tudo equivocado. Por isso que eu falo, o mundo está ao contrário e ninguém reparou. Né? Então, por isso que a gente precisa estudar. É a hora que você para, estuda e acerta. Porque vai deixar marca pro resto da vida. Vai determinar o que o menino vai pensar, sentir e agir pro resto da vida. Não é que não muda. Dá para mudar. Só que depois que o bolo assou, é mais difícil. Depois que o bolo assou e esqueceu o fermento, por exemplo, não dá para mudar. Você vai fazer alguma coisa com aquele bolo que veio, que ficou. Vai fazer outro bolo, botar em cima, vai fazer um remendo. O fermento da base, na estrutura, já não foi. Já não foi. Então tem coisa que tem que ser agora. Aproveita que o seu ainda tem 1 ano e meio, dá tempo. Tudo dá tempo ainda. E que bom que vocês estão buscando agora, né? Então vocês estão assim no momento ideal, na hora boa, os dois abertos, buscando juntos, ou seja, meu modelo de sonho de consumo. Já tem a minha admiração e o meu respeito como casal, como pais, como família. Porque não é... Vocês pertencem à minoria. Às vezes a gente tem questões nossas e de casal que interferem diretamente nele. Então, às vezes, focar na gente, cuidar da gente, também é focar nele e cuidar dele.